Olá, eu sou Paula Cimarelli, doutoranda do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte, o GPESP da FEF Unicamp, e compartilho com vocês aqui hoje um pouco do que venho fazendo e vou fazer na minha tese, intitulada Prática da Reflexão para a Aprendizagem de Treinadores Esportivos, uma proposta para estágios no ensino superior. Essa tese é orientada pelo professor Roberto Paes e co-orientada pelo professor Michel Melisted, da Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma tese financiada pela CAPES. Mas para poder falar sobre as questões da tese, a problemática que foi levantada, eu preciso dar um passo atrás e compartilhar com vocês como é que eu cheguei até aqui. Bom, em 2014, com a coordenação do professor Hiller Reverdito e do professor Roberto Paes, eu participei de um projeto que visava investigar o impacto que programas esportivos tinham no desenvolvimento de jovens, mais especificamente do programa Segundo Tempo e dos seus participantes. E aí, em 2016, no meu mestrado, eu faço um movimento de olhar para quem organizava esses processos, que são os próprios treinadores do programa Segundo Tempo. E o objetivo era identificar quais conhecimentos eles entendiam que eram mais fundamentais ou mais necessários para eles atuarem nesses contextos. E aí, como resultado, a gente identificou que eles entendem que precisam conhecer muito bem das modalidades, que eles precisam entender muito sobre metodologia de ensino, que eles precisam conhecer o contexto, conhecer as pessoas, né, tanto os alunos quanto as pessoas do próprio ambiente, mas quase nenhum deles citou que precisava refletir ou que precisava ter um autoconhecimento sobre a própria filosofia, enfim. Então, o conhecimento intrapessoal quase não apareceu nos resultados. Então, a partir disso, alguns questionamentos foram levantados, né? Então, como é que será que foi a formação desses indivíduos? Ou mesmo pensando na graduação, será que existem momentos que são mais ideais para o desenvolvimento de práticas reflexivas? Será que só eles é que não viram a reflexão enquanto um conteúdo ou uma competência durante a graduação? Então, a partir daí, fui olhar o que é que a literatura sobre formação de treinadores dizia. E, de fato, nós vemos tanto no contexto internacional quanto nacional que treinadores preferem aprender a partir das próprias experiências, tanto anteriores quanto experiências enquanto profissionais, que eles preferem aprender a partir das relações, e eles também aprendem refletindo. Então, isso não significa que eles não façam uso, né, da aprendizagem a partir de situações mediadas ou, em específico, em situações de cursos de capacitação, aqui no Brasil, da nossa própria formação na graduação, mas que eles preferem a partir da experiência. E aí a gente tem, para confirmar esse raciocínio, a gente tem, por exemplo, esse estudo de 2016, dos professores Trudel, Gilbert e Rodrigue, que vão mostrar que treinadores considerados inovadores, independente do contexto de atuação, são aqueles que aprendem muito mais a partir de situações não mediadas e de situações internas, ou seja, o elemento da reflexão é um elemento muito importante para esses profissionais que são considerados profissionais inovadores. E aí, situações como essa, por exemplo, onde eu estou mediando o conhecimento, são situações onde eles fazem menos uso, onde eles entendem que isso é menos importante para a formação deles, para a aprendizagem deles. E aí, olhando para o nosso cenário brasileiro, né, nós temos um momento muito importante que é a formação inicial no ensino superior, em graduações de educação física. E aí, apesar da gente saber que o nosso curso, né, o nosso currículo, ele dá conta da formação generalista para a nossa área e para todas as possibilidades de intervenção que um profissional de educação física pode se encaminhar, nós conseguimos perceber algumas fragilidades. Então, por exemplo, um currículo que pouco vai abordar as questões interpessoais e intrapessoais da formação dos treinadores, dos conhecimentos e das competências. E ainda assim é um ensino que é tradicional, que é centrado no professor, que tem estratégias altamente prescritivas e que muitas vezes são descontextualizadas da realidade prática de treinadores. Mas a gente tem um momento potencial que é o estágio, que é o momento onde, de fato, esses estudantes vão para a prática, e aí lembrando do que os outros estudos vêm dizendo, é o momento onde eles podem aprender a partir da própria prática.
Entretanto, a gente tem identificado já, tanto na literatura nacional quanto internacional, que o estágio apresenta algumas fragilidades da forma como ele acontece hoje em dia. Então, por exemplo, a estrutura organizacional de quem recebe esses estagiários muitas vezes não contribui para a aprendizagem deles, ou mesmo os mentores, tanto de quem recebe, quanto dos próprios mentores das instituições de ensino superior. Fora o próprio choque entre a expectativa do próprio estudante com a realidade, né? Que muitas vezes não é o que ele espera, muitas vezes ele não tem um componente da experiência para poder aproveitar do estágio. A partir daí, algumas questões foram levantadas, né? Então, como é que a gente pode estruturar e desenvolver práticas de ensino da reflexão com os estudantes no período de estágio? Quais será que são as percepções e quais os níveis de reflexão que esses alunos conseguem alcançar estando na graduação no momento de estágio? Quais valores de aprendizagem será que eles aprendem a partir dessa ideia? E quais os aspectos que são, de fato, estruturais para o desenvolvimento de práticas reflexivas no momento de estágio? Então, o nosso objetivo geral é analisar as contribuições do desenvolvimento de práticas reflexivas para aprendizagem e construção de um pensamento crítico e reflexivo de alunos em período de estágio, em específico que visam atuar como treinadores esportivos. Os objetivos específicos, eles vão todos na direção dos questionamentos que foram levantados. Só quero destacar esse último objetivo específico, que é apresentar uma possibilidade de um modelo, de um guia conceitual para o ensino de processos reflexivos a ser utilizado com alunos em período de estágio. Bom, para isso, nós vamos nos apoiar no referencial teórico, em específico desses dois autores, o Wade Gilbert e o Pierre Trudel, que são das ciências do esporte, e a gente vai conceber, ao longo da tese toda, a reflexão como uma mediadora entre a experiência e a aprendizagem. Então, a reflexão ela vai poder acontecer em 3 momentos diferentes, é óbvio que a gente vai ter um olhar mais específico para um deles, mas que é a reflexão tanto durante a própria ação, então ela é indissociável da própria ação prática, que é a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação, então é uma reflexão que acontece fora do contexto prático, então, por exemplo, entre treinos, entre campeonatos, e a própria retrospectiva reflexão sobre a ação, que aí é uma reflexão que acontece em um momento onde você não tem mais poder para modificar aquele contexto, como, por exemplo, depois que já acabou um campeonato ou depois que já se encerrou um semestre. Bom, para isso, nós vamos utilizar desse modelo, que é um modelo proposto pelo Gilbert e pelo Trudel, que foi construído a partir de entrevistas com treinadores, e é um modelo que vai conceber a reflexão enquanto algo que é cognitivo, mas também que tem a questão comportamental, né? Então, eu não só penso, como também vou agir. Então, para isso, eles consideram algumas questões, como, por exemplo, quais são os dilemas de prática que acontecem, né? Então, existem dilemas de prática acontecendo. Também uma consciência individual de qual é a minha abordagem ou qual o filtro que eu tenho para identificar essas situações problemáticas e entender se são problemas ou não que precisam ser refletidos. E a partir daí, se eu identifico que é uma situação que eu preciso repensar, eu entro efetivamente no que eles chamam de conversação reflexiva, que vai ser um processo que pode ser tanto só individual quanto coletivo, que vai desde uma configuração do problema a uma criação de estratégia, a experimentação e a avaliação. E que não necessariamente acontece nessa direção e ok, avaliei, deu tudo certo, se encerra. Mas que pode acontecer dentro de um subloop, né? Então, eu identifico o problema, eu configuro, crio uma estratégia, experimento, avalio. Não resolveu o meu problema, eu volto a criar estratégias, experimento e avalio. E também a conversação reflexiva ela pode acontecer, dado um momento que eu percebo que eu não vou conseguir resolver esse problema. Então, além disso, a gente vai utilizar nesse referencial teórico em específico a compreensão do que é reflexão e de como é que ela acontece, e no outro referencial teórico proposto por Coulson e Harvey, nós vamos organizar o processo de desenvolvimento ou de ensino da reflexão. Esse modelo ou guia conceitual, ele foi pensado para o ensino superior
E ele concebe que nós precisamos, antes de tudo, ter um ambiente de aprendizagem e entender que a reflexão ela vai ser aprendida ao longo do tempo, né? Não é algo simples em que eu consigo desenvolver em pouco tempo, mas é algo que vai acontecer ao longo do tempo. Então, eu preciso ter um currículo alinhado, eu preciso ter objetivos claros, construídos junto com os próprios alunos. E aí é um modelo que ele é pensado em camadas ou em etapas. Então, ele concebe alguns objetivos anteriores para que a gente possa ir desenvolvendo essa reflexão em camadas ou em etapas. E é também um modelo que vai considerar a relação do aprendiz enquanto papel ativo e daquele que media ou facilita essa aprendizagem. Então, esse aprendiz, né, que a gente vê o conceito de agência do Bandura, por exemplo, ele tem que ter algumas capacidades, ou precisa desenvolver algumas capacidades, como auto-organização, proatividade, autorregulação e autorreflexão. E aí existe essa relação em que em cada momento alguém está mais ativo no processo, né? Em alguns momentos é o próprio aprendiz e em alguns momentos é quem facilita esse processo. E aí a gente tem aqui, desde o momento onde ele aprende a refletir, no sentido de aprende o que é reflexão, existe um momento que é importante para que ele entenda consensualmente o que é reflexão para quem está passando por esse processo com ele, aprende a refletir para a ação, aprende a refletir na ação e sobre a ação. Então, vai desde esse momento onde ele entende o que é reflexão e o que é que ele vai fazer a partir disso, até um momento onde ele está na experiência e repensa sobre o que está se passando e repensa sobre os sentimentos em que ele está vivenciando no contexto de prática. Pensando na organização do estudo, a partir dos objetivos, tanto geral e específicos, nós optamos pela pesquisação enquanto um caminho metodológico, que vai acontecer na Faculdade de Educação Física com treinadores estagiários ao longo de 2 semestres. E aí, a partir disso, os 2 semestres estarão estruturados pensando nesse último referencial que eu mostrei para vocês. Em específico, no primeiro semestre, a gente vai dar um maior foco para aprender a refletir e refletir para a ação, pensando que esses estagiários ainda estarão tendo alguma entrada muito inicial no contexto de estágio, e no segundo semestre, de fato, refletir na ação e sobre a ação, considerando que esses alunos estarão já há algum tempo dentro do contexto, tendo alguma possibilidade de intervenção. Para isso, a gente vai fazer uso de entrevistas e grupos focais no começo, no meio e no fim desse processo, e, além disso, materiais diversificados, reflexivos, entendendo que cada estudante tem o seu caminho, né, tem a sua preferência de aprendizagem, alguns escrevendo, outros ouvindo, outros falando. Então, vão haver múltiplas ferramentas de reflexão que vão servir como dados para a gente, e também as conversas reflexivas entre mim, que sou a pesquisadora principal, e o segundo pesquisador. Os resultados que estão esperados para essa pesquisa, em primeiro lugar, a identificação das percepções dos estudantes sobre o desenvolvimento das práticas e também os níveis que eles conseguiram efetivamente alcançar e os valores produzidos. E talvez sendo um pouco mais ousado em relação ao resultado, a gente espera conseguir indicar para o contexto brasileiro um referencial ou algumas questões, né, estruturais para um modelo para reflexão em estágios no ensino superior. Bom, é isso. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Espero que, de alguma forma, tenha trazido alguma novidade para vocês e me coloco à disposição para conversar com quem tiver qualquer dúvida ou qualquer interesse.